Oi, sou a Gabriela, do restaurante Chu. A gente vai fazer uma compota de laranjas caseiras com ricota e baunilha. A gente vai usar aqui algumas laranjas, pode ser tangerina também, eu peguei as duas, tangerina ou mexerica. A laranja a gente vai usar mais ou menos umas de 5 a 6 laranjas, dependendo do tamanho, e algumas tangerinas. A gente vai usar açúcar refinado. O açúcar a gente vai medir a partir da quantidade de laranja que a gente tiver, então eu já vou falar mais tarde a quantidade de açúcar. Meia fava de baunilha e ricota. Mais ou menos umas 4 colheres de sopa de ricota e uma jarrinha pequena de leite, isso aqui deve dar 50 ml e só. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os gomos das laranjas. Então, para isso, eu corto dos dois lados. E aqui, o que eu quero fazer, uma faca menor talvez fique mais fácil, é tirar essa casca, mas sem tirar a polpa. Então, a gente vai cortar assim, para descascar a laranja. Aqui você tira algum tipo de polpa branca que ficou, que a gente não quer. E a mesma coisa com a tangerina, é igual. Corta os dois lados. Tangerina um pouco mais baixinha. Agora basicamente a gente vai tirar os gomos, colocar ele já direto aqui na nossa panela. Então, para tirar os gomos, vocês pegam a laranja assim e a gente vai tirar, acompanhar essa parte branca, né? Então, aqui e aqui. Bem fácil. Aproveita o suco que sobrou. Vai precisar usar tudo. E aqui é bacana a gente separar um pouco as sementinhas. Fazer a mesma coisa com a tangerina. Espreme o suco. E aí é o seguinte, a gente vai repetir a mesma coisa com as outras laranjas, com as outras tangerinas. E eu vou usar um pouco de uma casca, então, usado anteriormente. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma dessa casca. Então a gente vai tirar essa parte branca. Eu vou cortar isso aqui em umas casquinhas bem fininhas, que a gente chama de, na cozinha a gente chama de julienne. Isso aqui vai pra... Agora a gente vai usar a baunilha. Eu vou usar para essa quantidade de laranja, para 6 laranjas mais ou menos, meia vagem de baunilha é o suficiente. A vagem de baunilha, ela vem assim, ela vem sequinha. Se a gente não conseguir achar a baunilha assim, a gente pode usar também essência de baunilha. Tem umas boas essências de baunilha, inclusive orgânicas, já dá pra achar. Então, eu vou usar meia vagem, então eu vou cortar aqui ao meio. É bom dar uma amassadinha aqui, com a faca, com o dorso da faca. E a gente vai fazer um corte para abrir e para liberar
toda essa parte aqui de dentro, que são a própria baunilha. Então a gente vai dar uma raspadinha aqui. Para tirar Mas não precisa se preocupar muito porque a gente vai colocar isso inteiro aqui. Ela vai acabar liberando na cocção. Então a gente tem aqui laranja, a baunilha e a casca da laranja. E agora, para calcular a quantidade de açúcar, a gente precisa pesar essa quantidade de laranja. Então, para o que eu tiver aqui de laranja em peso, suco de laranja, eu vou colocar a metade do peso em açúcar. Eu, como já sei quanto que é a quantidade, eu vou colocar direto. A gente coloca açúcar. Isso aqui, do jeito que tá, a gente vai levar pro fogo. Depois que ela cozinhou, a gente vai esfriar na geladeira algumas horas ou de um dia para o outro para ela ficar um pouco mais consistente, porque é uma sobremesa que a gente quer servir gelada. Então a gente tem aqui o que aconteceu com a nossa compota. E agora eu vou preparar a nossa ricota para acompanhar. Então aqui eu já coloquei as nossas colheres de ricota. Vocês estão vendo que ela está bem firminha. Então eu vou diluir ela um pouco, eu vou soltar ela um pouquinho de leite, só para ela ficar um pouco mais cremosa. Se vocês estiverem trabalhando com uma ricota comprada, talvez ela não precise. Se ela for bem úmida, talvez seja só o caso de dar uma misturadinha para ela ficar um pouco mais homogênea, porque a ricota normalmente é um pouco granulosa. E aí depende um pouco a consistência que vocês querem. Aqui eu quero ela bem cremosa, como se fosse um creme batido mesmo. Não precisa bater, na verdade é só para homogeneizar ela um pouco. Vocês experimentam. Se ela for um pouco salgada demais, dá para colocar uma colherzinha de açúcar. Mas não quero que seja muito doce, porque a compota já é doce. Eu prefiro que seja uma coisa um pouco mais equilibrada. Então isso aqui está pronto. Agora a gente pode montar a nossa sobremesa, a nossa compota. Vou usar um prato fundo. A gente vai montar. Isso aqui é muito gostoso, mas é bem... Ele não é tão doce assim, mas ainda assim é um pouco doce, então a gente não vai colocar tanto. Nossa marmelada, nossa compota. Bastante baunilha. Agora é importante usar uma laranja orgânica aqui, porque inclusive a gente usa a casca. E tem muito, a gente sabe, tem muito defensivo químico nas laranjas tradicionais, então... E as laranjas orgânicas são incrivelmente mais perfumadas, como vocês vão perceber na hora que vocês usarem uma. A gente muitas vezes fica com a sensação que a gente precisa fazer uma sobremesa muito complicada ou muito elaborada, mas uma sobremesa que é composta de duas partes, só uma fruta, de repente uma fruta orgânica preparada de uma maneira simples, e um acompanhamento é mais do que suficiente para ter uma ótima sobremesa. Eu acredito nessa simplicidade, o mais importante é o sabor e a qualidade do que a gente está comendo. Então aqui tá, compota caseira de laranja orgânica com ricota e baunilha.